O nosso objetivo hoje é conversar sobre geometria espacial. E a gente vai começar tentando dar um toque para vocês do que vocês têm que fazer em casa, tá bom? Quando vocês estiverem estudando prismas, paralelepípedos, cilindros, qualquer figura espacial, vocês vão ter que lembrar daquilo que o Enem pede para você. O Enem pede que você desenvolva a seguinte competência: utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura, preste bem atenção nisso aí, leitura e a representação da realidade, e para você depois agir sobre ela. Quando eu falo em leitura, pessoal, é porque o Enem está avisando a você que muitas vezes ele não vai te dar a figura pronta, ele vai te dar um texto. E ele quer que você pegue esse texto e consiga traduzir esse texto em uma figura. Só que para você traduzir o texto em uma figura, você precisa aprender os conceitos, a linguagem que ele está utilizando. Vocês vão ver que a nossa aula aqui, basicamente, é uma aula sobre isso. A gente vai falar sobre linguagem. A gente vai falar com vocês, tentando esclarecer o nome que nós damos a cada tipo de prisma, o nome que nós damos a cada secção. O que nós chamamos de área total, o que a gente chama de área lateral. Então esses conceitos é que vão permear o nosso estudo daqui para frente. Qual a diferença entre falar cilindro e cilindro equilátero? Então é isso que a gente vai conversar a partir de agora, tá ok? O texto do Enem vai ter não vai ter necessariamente uma figura, e você tem que aprender a traduzir o texto sobre a forma de uma representação gráfica. E aqui a gente vai começar logo pela palavra prisma, tá ok? Já indo direto objetivamente para isso. O que vem a ser prisma? Prisma. Toda vez que vocês encontrarem prisma, vocês vão ter que procurar duas faces que sejam paralelas. Em regra, uma embaixo e uma em cima, que vão ser paralelas e iguais. E se elas são iguaizinhas, os segmentos que vão ligando a de cima com a de baixo, vão ser segmentos que vão ficando paralelos entre eles. Então, basicamente, quando eu falar prisma, eu estou incluindo esses dois conceitos. Eu estou exigindo que eu tenha duas bases paralelas, basta guardar isso, duas bases paralelas e iguais. E segundo, as laterais têm que ser todas paralelas entre si. Está tranquilo aí? Então, se você enxergou o que é prisma, você começa a enxergar que o tipo de prisma só muda de acordo com a base. O tipo de prisma só vai mudar de acordo com essa base. Se essa base for redonda, eu vou ter um cilindro. Se essa base for um triângulo, eu vou ter um prisma triangular. Então, o que muda de um prisma para o outro não é o fato das bases não serem paralelas, mas sim o tipo de base que eu tenho. Por isso que quando eu for dar nome ao prisma, basta indicar no nome qual é esse polígono que está nessa base desse prisma. O polígono que estiver embaixo é aquele que vai definir o tipo de prisma que eu tenho. Então, avançando um pouco mais, eu posso ainda partir para uma outra característica. Qual é? Essas laterais, elas são paralelas, não é isso? Mas elas são paralelas e estão em pé, estão retas, ou essas paralelas estão inclinadas, como na Torre de Pisa, lá na Itália. Então, se eu olhar para essas laterais, eu vou ter duas classificações que eu posso fazer também no prisma. Eu vou ter o prisma reto, quando essas laterais estiverem na vertical, e eu vou ter o prisma oblíquo, quando essas laterais estiverem inclinadas. Está tranquilo? Então, a partir de agora, prisma depende de duas coisas. Prisma depende de duas coisas. Primeiro, depende do tipo de base. Segundo, depende da inclinação dessa lateral dele. Se ele estiver em pé, prisma reto. Se ele estiver inclinado, prisma oblíquo. Cada palavrinha dessa tem que ser grifada na hora de resolver as questões que caírem na prova de vocês. Avançando um pouco mais, eu gostaria de apresentar o nome das coisas. Cada partezinha que compõe esse prisma. Cada pontinho desse eu chamo de vértice. Cada ponto em que cruzam as arestas eu chamo de vértice. Eu tenho as arestas que estão de verde no slide, são as arestas laterais. Eu tenho as arestas da base. E eu tenho basicamente dois tipos de faces.
as faces das duas bases, a de baixo e a de cima, e as faces das laterais. O detalhe que você deve ter observado é que a base de baixo e a de cima pode ser qualquer coisa. Pode ser triângulo, pode ser quadrado, pode ser pentágono, como está aí representado nessa figura agora. Pode ser hexágono. Mas as laterais, essas não. As laterais sempre terão os lados paralelos, não é isso? Então elas sempre serão paralelogramos. As laterais sempre serão o quê? Paralelogramos. Sempre terão 4 lados, e os 4 lados serão paralelos de 2 em 2. 2 a 2. Está tranquilo aí? Estão notando? Ó? Olha o que está escrito lá em cima, lá no topo da página. Linguagem. Linguagem matemática. É isso que vocês vão ter que trabalhar na hora da prova, na hora de ler o enunciado e traduzir. Vou avançando um pouco mais. Olha essa figura aí no slide aí. Olhem para essa figura. Vocês estão vendo nessa figura 2 bases? Não. Base só tem uma. Mas vocês estão vendo a face da frente? Tem ou não tem uma igualzinha para trás? Tem ou não tem? Apesar de não ter 2 bases, mas a da frente e a de trás são iguais, não são? Toda vez que acontecer isso, dá para a gente enxergar nessa figura um prisma. Como é que a gente faz? A gente deita a figura, a gente tomba a figura. As faces que estão na frente e atrás não são paralelas e não são iguais? Então você trata essas 2 faces como se elas fossem as bases. Aí faz isso com a figura, ó. Roda. No que você faz isso, olha como é que a figura fica, ó. Tombando a figura, tombando para frente, ó. Como é que ela ficou? Ficou ou não ficou agora com 2 bases paralelas e iguais? Então esse é o grande bizu. Muitas vezes os prismas estão escondidos através dessa ideia que vocês estão vendo. Sempre procure 2 faces que sejam paralelas e iguais. Tombe, se for o caso, para deixar uma embaixo e a outra em cima, e você enxergar mais facilmente esse prisma na nossa figura. Até agora eu não fiz conta nenhuma, estão notando? Eu estou até agora só ensinando vocês a olhar para uma figura e enxergar nela um prisma. Estou ensinando vocês a ler um texto e enxergar nele a palavra prisma. Se eu avançar um pouco mais, se eu pegar, por exemplo, um cavalete desse montado, estão vendo que tem uma bancada e tem 2 cavaletes? Tem 2 pés aí segurando a mesa. Estão vendo aí? Se vocês olharem para esse pé da mesa, ele tem tipo um triângulo, não é não aí? O chão é só uma base que ele tem. Ele não tem outra base em cima. Em cima é só uma linha. Só tem uma base. Porém, novamente, na frente e atrás, você tem 2 triângulos o quê? Iguais. Tem ou não tem? Se você tem 2 triângulos paralelos e iguais, você pode fazer o quê? Enxergar nessa figura um prisma. E olha como é que eu vou fazer, ó. Estão enxergando aí direitinho a figura? Estou enxergando na frente e atrás 2 bases que eu vou ter como bases paralelas e iguais. Então isso aqui, mais uma vez, é uma daquelas figuras que você tem que tombar para poder enxergar nela um prisma. Você tem que pegar a frente e tratar a frente como se ela fosse uma base. E tratar os fundos como sendo a segunda base. Se você tem uma base na frente e uma base atrás, você pode tombar e enxergar um prisma de base triangular. Está tranquilo aí? Até agora eu só estou tentando fazer vocês abrirem um pouco a visão de vocês para encontrar prismas onde aparentemente eles não estão. Tá ok? Eles aparecem sim por aí. Então, continuando. Como eu disse a vocês, o nome do prisma depende da base. Então eu tenho um prisma que é triangular, eu tenho um prisma que é pentagonal, prisma que é hexagonal, prisma que é quadrangular. Passando um pouco adiante, eu queria que vocês dessem atenção a essa palavra. A palavra regular. Toda vida que vocês acrescentarem essa palavra no final, essa palavra só tem efeito na base do prisma. Deixa eu explicar. Se eu falar só assim, ó, prisma triangular,
eu só sei que a base é um triângulo. Mas se eu disser prisma triangular regular, aí eu já sei que triângulo é esse. Eu já sei que esse triângulo tem que ser um triângulo equilátero. De novo, prisma pentagonal. A base pode ser qualquer pentágono. Mas quando eu digo prisma pentagonal regular, eu já sei que esse pentágono tem que ser um pentágono regular, com 5 lados iguais. Tudo bem? Continua. Se eu falar prisma hexagonal, eu só sei que é um hexágono. Mas se eu disser prisma hexagonal regular, eu já sei que esse hexágono é um hexágono regular, com 6 lados iguais, e aí por diante. A palavra regular, ela é sempre uma palavra que se refere a quem? Ao tipo de base que o prisma vai ter. Sempre ela se refere ao tipo de base que o prisma vai ter. Ela não fala nada sobre a inclinação. A inclinação eu já disse. Tem que ter outra palavra, qual é? Reto ou oblíquo. Reto ou oblíquo. Professor, se ele não falar nada, se ele falar só assim, ó, prisma triangular, se ele não disser que é regular, nem disser que é reto, se ele não disser que é regular, você não pode pressupor que o triângulo seja equilátero. Não pode. Professor, e se ele não disse que era reto? Aí é que está o detalhe. Quando ele não diz que é reto, nós da matemática resolvemos adotar como convenção que a palavra reto, ela pode ser omitida do texto. Porque os prismas mais comuns são os prismas retos. Então, se não tiver palavra nenhuma falando se é reto ou se é oblíquo, você faz de conta que ele é reto. Então, a palavra reto, ela é uma palavra que pode ser implícita no texto, mas a palavra regular não pode ser implícita no texto. A palavra regular tem que ser dita. Se ela não for dita, não é regular. A palavra reto não precisa ser dita. Mesmo assim, o prisma será reto. Para ele se tornar oblíquo, aí sim é que a palavra oblíquo tem que ser o quê? Escrita de forma obrigatória. Tá tranquilo aí? Oblíquo só se tiver escrito. Nos outros casos todos vai ser reto. Regular só se tiver escrito também. Nos outros casos vai ser um polígono qualquer. Continua. Volume. Você deve estar olhando para essa figurazinha aí, ó. Eu tenho várias caixinhas, uma em cima da outra, organizadas. E depois eu baguncei um pouco essas caixinhas. O volume que tem de caixinhas da direita e o volume de caixinhas da esquerda muda alguma coisa? O volume ocupado pelas caixinhas é o mesmo volume. Sendo o mesmo volume, o que você acabou de descobrir? Que se você pegar um prisma que está em pé e inclinar, ele não muda de quê? De volume. Desde que você mantenha a mesma altura. Então, toda vez que vocês quiserem calcular volume de prisma, tanto faz se o prisma é um prisma reto ou se o prisma é um prisma oblíquo. Nos dois casos, o volume é calculado do mesmo jeito. E como é que é calculado o volume? Sempre. Você sempre vai fazer área da base vezes altura. Está tranquilo? Volume de prisma sempre vai ser área da base vezes altura. Não importa se ele é reto ou se ele é inclinado. Não importa se ele está em pé ou se ele está bagunçado, se ele está torto aí na figura. Sempre vai ser área da base vezes altura. Paralelepípedo, reto, retângulo. É outra palavra interessante. Se ele não falar nada, se ele falar só paralelepípedo, você faz de conta que ele é assim. Ele é reto, quer dizer que ele está em pé. E retângulo, quer dizer que na base eu tenho o quê? Um retângulo. Para a gente calcular volume, é só multiplicar as 3 dimensões. A vezes B vezes C. Largura vezes comprimento vezes altura. E para calcular a área total dessa figura, você vai calculando a área de cada uma das faces e vai somando. No chão, tem ou não tem B e C? Então, a área do chão é B vezes C. A área do teto também é B vezes C, por isso que B vezes C aparece 2 vezes. A área da direita é A vezes B. A área da esquerda também é A vezes B. Então vai ter A vezes B 2 vezes. A área da frente é A vezes C.
e a área de trás também é A vezes C. Então eu vou ter A vezes C duas vezes. Por isso que no total eu vou ter 2 vezes AB, 2 vezes AC e 2 vezes BC. O cubo é um exemplo particular disso. E no cubo é bem mais fácil, porque as 6 faces, é só lembrar de um dado, não é isso? Um dado tem 6 números, tem 6 faces. As 6 faces são todas iguais. Então quando eu fizer o volume, vai ficar bem mais fácil, que vai ficar, em vez de A vezes B vezes C, vai ficar A vezes A vezes A. Vai ficar A ao cubo. Opa, acabou sendo errado aí, ó. Mas seria A vezes A, seria A ao cubo. E a área completa seria quanto? A área completa seria A vezes A em todas as 6 faces. Seria A vezes A 6 vezes. Seria 6 vezes A ao quadrado. O volume aí está errado, viu? O volume é aresta ao cubo. Esse volume que eu acabei escrevendo, eu repeti do outro slide. Ficou A vezes B vezes C. Mas na verdade é aresta ao cubo. Tá ok? Cilindro. O cilindro tem as mesmas informações que tinha lá no prisma. Porque o cilindro também tem 2 bases que são paralelas e iguais. Parece até um pouco com esse ginásio. É como se você tivesse um círculo e outro círculo em cima. Tipo uma lata de leite condensado ou uma lata de óleo de cozinha. Uma lata redonda qualquer. A gente vai ter uma base circular embaixo e outra base em cima. Então, eu também vou ter 2 bases que também vão ser paralelas e também vão ser o quê? Iguais. Só que na aresta tem um detalhe. Vocês notaram que a gente chamava essas arestas de arestas laterais? Agora não tem propriamente arestas laterais. O que é que nós temos agora? Nós temos aquilo que nós chamamos de geratrizes. Então cuidado bem com isso aí, tá bom? No cilindro, o nome exato que eu dou não é arestas. No cilindro, essa linha vertical que você vai traçando de cima para baixo o tempo todo, em qualquer posição que ela seja traçada, ela vai ser chamada de geratriz do cilindro. Então geratriz parece muito com a ideia de aresta. Eu também vou ter várias geratrizes que vão ser paralelas e o quê? Iguais ao longo aí dessa figura. Se eu continuar, eu apenas representei aí o raio da base, eixo, a ideia de altura, verde aí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, o verde é o que nós chamamos de geratriz do cilindro, tá ok? Esses são os elementos que compõem essa figura. E os tipos de cilindro, como eu tinha enfatizado, é igualzinho aos prismas. Do mesmo jeito que eu tenho prisma reto e prisma inclinado, prisma oblíquo, eu também vou ter cilindro reto e também vou ter cilindro oblíquo, tá ok? A depender de quem? Dessa altura. Se a altura coincide com a geratriz, cilindro reto. Se a altura está aqui e a geratriz está inclinada, eu tenho um cilindro oblíquo. Tá ok? Isso aqui depois vai estar disponibilizado para vocês. Eu acho que tem um site, né? Vocês pegam essas imagens, não é isso? Na apostila também vai ter algumas das informações aí colocadas, inclusive as questões que ele vai trabalhar com vocês. Como é que a gente calcula o volume de cilindro? Do mesmo jeito que nós calculamos o volume de quem? Do prisma. No prisma é a área da base vezes a altura. Só que a base é ou não é um círculo aí? Se a base é um círculo, a base vai ser o quê? Π vezes R ao quadrado. A base vai ser π vezes R ao quadrado. E a altura é H. Então vai ser π vezes R ao quadrado vezes a altura H. Se a gente continuar, a gente tem uma informação que não é todo mundo que apresenta. E como eu estou treinando vocês para a mesma prova nem que todo mundo vai fazer pelo Brasil inteiro, eu tenho que apresentar. Até para deixá-la no mesmo patamar dos outros. É a ideia de secções, cortes. Isso eu não vi na apostila. É bom que quem puder aí, tire uma foto, tá? Ou então tente enxergar bem as figuras aí. O que é secção? Corte. Então, quando eu tenho um corte, esse corte ele pode ser feito paralelo à base. Toda vida que o corte for paralelo à base, se for prisma, os cortes vão ser todos iguais ao tamanho da base. E é essa figura do meio. É o que a gente chama de secção transversal.
Então, se alguém perguntar para você, se quer que é uma secção transversal de um prisma, você diz, é esse corte que é traçado de forma paralela a quem? A base do prisma, tá ok? Eu vou ter a mesma figura o tempo todo, ao longo de toda a extensão do prisma. À medida que eu vou fazendo esse corte em diferentes locais, o corte é sempre igual, tá ok? Secção reta. É uma secção inclinada, vocês estão vendo? Às vezes, a secção reta, ela é perpendicular ao eixo do prisma. Pensa comigo, ó. Se o prisma estiver em pé, retinho, e você traça uma secção reta, perpendicular a esse eixo, a secção fica ou não fica paralela à base? Então a secção reta, ela pode ser sim igual à secção transversal, mas apenas quando o prisma é um prisma reto. Se o prisma inclina, a secção que é perpendicular a ela também inclina. E a secção reta passa a ser uma secção o quê? Inclinada. Então eu tenho duas secções, a paralela e a inclinada. Quando o prisma é reto, a paralela é perpendicular ao eixo. Então ela, além de ser chamada de secção transversal, também pode ser chamada de secção reta. Quando o prisma é inclinado, a secção reta, ela se torna uma secção o quê? Inclinada na nossa figura. E isso que eu falei aqui, serve também para o cilindro. O cilindro também tem uma secção transversal. A secção transversal de um cilindro, como o cilindro é redondo, a secção transversal vai do começo ao final sendo círculos, redondinhos também, iguais à base. O cilindro, ele tem uma secção a mais, que a gente precisa trabalhar com vocês, que é a secção meridiana. É aquilo que acontece quando você corta o bolo ao meio. Quando você corta um bolo ao meio, a parte do corte, ela fica assim, ó, parece um retângulo, não é não? Ó? Não parece quando você corta ao meio, aquele corte que você deu, não é um retângulo dentro do bolo? Você divide o bolo ao meio, você passou certinho pelo centro da figura. Se você olhar no chão, você tem o diâmetro, que é o dobro do raio no chão. E a altura desse retângulo é a mesma altura de quem? Do cilindro. Nesse caso, daria até para calcular essa área, não é isso? Era só fazer base vezes altura. A gente chama esse corte que passa bem no meio do bolo, cortando o bolo ao meio, a gente chama esse corte de secção meridiana. E aí vem uma última informação para vocês. Quando é que eu digo que um cilindro é equilátero? O cilindro vai ser chamado de cilindro equilátero quando esse corte no bolo gerar um quadrado. Quando é que vai ser um quadrado isso aí? Quando a altura for igual a quem? Ao diâmetro. A altura for 2R. Guarda essa informação que em questões um pouco mais difíceis, isso aí vai ser utilizado por vocês. Cilindro equilátero indica que a altura equivale ao diâmetro, ou seja, ao dobro do raio. Tá ok? Tendo falado isso aí, eu acho que já dá para a gente brincar um pouquinho mais, né? Já dá para a gente começar a fazer exercícios do material de vocês aí. E eu vou fazer um por um os exercícios que estão no material de vocês aí, a partir da primeira questão. Eu estou seguindo a mesma ordem que está na apostila 5, que vocês vão olhar depois em casa. Por enquanto, eu quero que vocês tenham bem atenção ao texto, tá bom? Porque já que vocês não estão com o material em mãos, as palavras aqui podem passar batidas, se você não prestar bem atenção a isso. Vamos nós. Uma empresa de produtos de limpeza deseja fabricar uma embalagem com tampa para seu produto. Foram apresentados 2 tipos de embalagem com volumes iguais. Tem 2 embalagens. A primeira é um cilindro de raio da base igual a 2 centímetros e a altura 10. Cilindro, eu lembro de quê? Que a base é um círculo. Cilindro, eu lembro que a base é um círculo. E eu lembro de uma lata de leite condensado subindo aqui, ó. Cilindro é um círculo no chão e em pé.
Note que ele nem falou se o cilindro era reto. Falou? Mas eu já disse, quando ele não fala nada, pressupõe-se que o cilindro é o quê? Reto. Se ele quisesse que o cilindro fosse inclinado, ele avisaria. Como ele não falou nada, você trabalha com o cilindro como sendo um cilindro reto. De base, com raio igual a 2 e a altura igual a 10. Continua. E a segunda figura é um paralelepípedo, de dimensões igual a 4, 5 e 6. Calma. Cilindro. Como é que a gente calcula o volume? Área da base vezes a altura. Não é um círculo? Vai ficar πr ao quadrado vezes a altura. Paralelepípedo. Eu acabei de mostrar. Paralelepípedo é aquela caixa de sapato. É o quê? A vezes B vezes C, o volume. Mas ele não precisa calcular o volume não, sabe por quê? Porque ele já disse no enunciado que os volumes dessas figuras são o quê? Iguais. Quem quiser testar, pode testar. Use π igual a 3 e calcule πr ao quadrado vezes a altura, que vai dar o mesmo volume nas duas figuras aí. Vamos ver o que é que ele quer, tá bom? Ele te deu um cilindro e um paralelepípedo. Vamos ver o que é que ele quer. O metro quadrado do material utilizado para fabricar a embalagem é R$25. Considerando π igual a 3, o valor da embalagem que terá o menor custo. Pensa, vai. Embalagem é o que tem dentro da caixa ou a área que envolve a caixa? Embalagem é o papel que está, é o papelão que está envolvendo a superfície. É a soma dessas superfícies. Então, quando eu falo no valor da embalagem, o metro quadrado utilizado para fabricar uma embalagem, eu estou falando em área. Eu estou dizendo para vocês que a área custa R$25 por metro quadrado. E se eu quero saber a embalagem que vai custar menos para mim, eu vou ter que calcular a área que envolve a embalagem cilíndrica e eu vou calcular a área que envolve a embalagem o quê? Paralelepípedo. Eu vou comparar as duas áreas e vou ver qual das duas áreas é a área que é menor. Porque quanto menor for a área, menos custo ela vai me dar para ser fabricada. Então eu vou comparar as duas áreas e somente a mais barata para mim é aquela que eu vou calcular. Ele quer que você calcule o valor, mas somente daquela que terá o menor custo. Ou seja, daquela que terá a menor área de todas. Entendemos o enunciado? Vamos agora às contas. Eu tenho um cilindro. E ele disse na questão que esse cilindro, ele vai ter um certo raio, se não me engano o raio é 2, não é isso? E vai ter, deixa eu ver, não coloquei aqui não. Ele vai ter um certo raio, vai ter uma certa altura. A altura, se não me engano, é 10. Então vamos pensar um pouquinho. Como é que a gente faz para calcular a área desse cilindro? A área envolvida quando eu abro esse cilindro. A grande sacada é você fazer um corte na lateral. Primeiro você abre as duas tampas da lata de leite condensado ali sua. E você tem 2 círculos. Depois na lateral você faz um corte retozinho na lateral e abre aquela lateral. Quando você abre aquela lateral, você transforma um negócio que estava arredondado num retângulo. Vocês estão enxergando isso aí? A grande ideia qual é? Você perceber que você tem 2 círculos, ou seja, a área de cada círculo é a área de cada base, que é π vezes r ao quadrado. E você tem uma lateral que é obtida abrindo essa face lateral por um corte vertical. Quando você abre a lateral, aquele comprimento que tinha no círculo, que é o nosso famoso 2πr, que é o 2π vezes o raio, ele vai ser aberto e o 2πr vai virar base do retângulo, depois de aberto. Como é que a gente calcula a área dessa lateral aí? É só a gente fazer 2πr vezes a altura que é h. 2πr vezes a altura que é h vai ser a área lateral. Com 2 vezes πr ao quadrado da base, eu vou ter a área total dessa figura. E é isso que eu vou fazer.
olha o cilindro que ele deu na questão. Ele disse que o cilindro tinha raio da base 2, eu botei o 2. Ele disse que a altura do cilindro era 10, eu botei aí o 10. Vocês estão vendo aí todos? Como é que a gente calcula a área da base? Π vezes R ao quadrado. Só que o π, ele mandou você considerar que valia 3. O R, ele mandou você considerar que valia 2. Então vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. 3 vezes 4 vai dar o quê? 12. E eu vou ter 12 centímetros quadrados de área da base. Tranquilo aí? Eu só fiz calcular a área da base por enquanto. Eu apliquei πr ao quadrado e calculei a área da base. Se eu for pensar na lateral, vamos lá, vamos abrir a figura lateral. Vai ser aquele famoso 2πr vezes a altura. O nosso famoso 2πr, que é abrindo a lateral, vezes a altura. O π, ele mandou você chamar de 3. O r, você sabe que vale 2. E a altura vale 10. Você substituindo vai ficar 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Vezes 10, 120. Então você tem 120 na lateral. E tem 12 em cada uma das bases aí. Na base de cima e na base de baixo. Espera aí. Mas não são duas bases? Então eu vou ter que contar esse 12 quantas vezes? 2 vezes. Mais esses 120, para a gente poder encontrar a área total do meu cilindro. Para encontrar a área total, você soma essas duas bases, que é 2 vezes 12, que é 24, com aquela área da lateral, que era 120. 24 com mais 120 vai dar 144 centímetros quadrados. Está tranquilo aí, pessoal? Tranquilo aí? Então eu estou avançando na questão. Ele queria a embalagem que tinha a menor área, o menor custo. E eu estou calculando a área de cada uma delas. Eu já descobri que a área do cilindro vale quanto? 144. Já foi. Então deu 144. Só falta calcular a área de quem agora? Do paralelepípedo. Tá ok? Já calculei a área de um deles, de uma das embalagens. Vou calcular agora a área da outra embalagem. A outra embalagem é 4, 5 e 6. E eu já expliquei que é só você contar A vezes B, A vezes C e B vezes C 2 vezes cada uma delas. Aí substituindo os valores, ó, vai ficar 2 vezes o 4 vezes 5, 2 vezes o 4 vezes 6 e 2 vezes o 5 vezes 6. Quando você conta todos eles somados, vai dar 40 mais 48 mais 60. Deu 148. A outra figura tinha dado 144, não foi isso? Essa aqui deu 148. Estou vendo que uma está dando maior do que a outra. Ele quer qual das duas? A que tem um menor custo para mim. Qual é a que tem menor custo para mim? A primeira. Espera aí, se eu já sei que o volume da primeira é o menor, melhor, desculpe, a área da primeira é a menor área, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o preço considerando esse valor. Só que o problema qual é? Vocês devem ter visto aí. O problema qual é? É R$25 por metro quadrado. E o que nós calculamos está em centímetros quadrados. Tem que fazer a troca de unidade. Vocês lembram, ó, de centímetro para decímetro, você vai dividir por 10, não é isso? Então, de centímetro quadrado para decímetro quadrado, teria que dividir por 10 ao quadrado. Dividir por 100. De decímetro para metro, você tem que novamente dividir por 10. Como está ao quadrado, vai ter que dividir por 10 ao quadrado, por 100. Então, para sair de centímetro quadrado e chegar em metro quadrado, tu vai ter que dividir por 100 quantas vezes? 2 vezes. Quando você divide por 100 2 vezes, você anda 4 casas decimais na vírgula. Então, o que era 144 vai ficar 0,0144. Está tranquilo aí? Esse é o valor da área mais barata para mim, a que tem o menor custo, em metros quadrados. Mas não é R$25 para cada metro quadrado? Aí é só multiplicar. Você pega esse valor aí, que é 0,0144 metros quadrados, e multiplica por R$25 por cada metro quadrado.
você vai encontrar exatamente 36 centavos. Tem que fazer essa conta mesmo na marra, viu? Vai dar 36 centavos, que corresponde exatamente ao gabarito letra A. Estão percebendo o que aconteceu? Essa é uma questão que eu chamo de questão de médio para difícil, porque o cara tem que fazer o quê? Calcular a área de uma figura que ele vai ter que abrir, vai ter que planificar, comparar os valores e depois calcular o preço somente daquela que é mais barata. Tá ok? Beleza, obrigado. Então, continuando aqui, vamos lá. Questão número 2. Essa questão número 2 eu já acho mais fácil, porque ela não envolve duas figuras, ela só envolve uma figura. Essa figura qual é? Um paralelepípedo. Vamos ver aqui o enunciado. Uma caixa, só que agora uma caixa sem tampa. O que muda quando eu digo que é sem tampa? Que se fosse para calcular a área, o chão não seria contado duas vezes, seria contado apenas uma vez. As laterais seriam contadas duas vezes, mas o chão só seria contado uma vez. Muda então o valor da área, não muda? Vamos ver o que ele fala mais. Uma caixa sem tampa é construída a partir de uma chapa retangular com 8 decímetros de largura e 10 decímetros de comprimento, cortando-se de cada canto da chapa um quadrado. Em cada canto eu vou cortar um quadrado de X decímetros. Depois que eu corto um quadrado em cada canto, eu vou dobrando a figura. Eu vou fazer exatamente a caixa a partir disso aí. Do jeito que está desenhado em cima, vocês estão enxergando a figura em cima aí, ó? Era um retângulo, ele cortou os cantos, ó, vocês estão notando ele cortando os cantos aí, ó? Depois ele pega as abas e dobra. No que ele dobra, ele formou uma caixa com exatamente essa lateralzinha aí, essa aba virando de face lateral. Ele pergunta qual o volume da caixa. Como é que eu vou fazer para calcular o volume dessa nova caixa? Bem simples também. É só você representar os valores que ele acabou de anunciar aí no texto. Se você olhar para essa figura, você estava vendo que aquela lateral ali grandona valia 10, não valia? O chão aí, ó, o piso aí valia 10. Como ele tirou 2 quadradinhos de tamanho X de cada lado, então a minha base aí ficou mais curta. Ela ficou 10 menos esses 2x que foram retirados de cada canto. Além disso, a altura, que era 8, também vai ser reduzida em 2 pedacinhos de tamanho X. O de cima e o de baixo vão ser dobrados. Então a altura deixou de ser 8 e passou a ser 8 menos 2x. E por fim, quando você dobrou o papel, dobrou a chapa aí de aço aí, esse X que você cortou é justamente o X que vai dobrar. Então esse X vai passar a servir como a altura da caixa. É só vocês enxergarem a figura sendo construída. Construírem a figura, imaginando o que é que está perdendo de cada lado e o que é que está ganhando na altura da caixa a partir disso. O X que você tira de um lado e dobra, é o mesmo X que você tira do outro lado e dobra também. Se o X é o mesmo, a altura vai ser quanto? O mesmo X. À frente e atrás também você dobrou X, então a altura continua sendo X. Para calcular o volume, é só fazer a área da base vezes a altura, é só multiplicar as 3 informações. 10 menos 2x, multiplicado por 8 menos 2x, multiplicado por x. O que eu vou fazer a partir de agora é só conta. A questão de geometria acabou. A questão de geometria acabou. Ele só queria nos itens que você representasse isso aí através de uma outra forma de expressão algébrica, multiplicando aí, aplicando a distributiva. E é isso que eu vou fazer com vocês. Ó. Desenvolvendo a expressão lá em cima, eu vou multiplicar os dois últimos. Ó. 8 menos 2x vezes x vai ficar 8x menos 2x ao quadrado. É só aplicar a distributiva. Depois você aplica a distributiva do primeiro com o segundo. Vai ficar 10 vezes 8x
10 vezes menos 2x. Menos 2x vezes 8x, menos 2x vezes menos 2x ao quadrado. Quando você aplica a multiplicação aí, você vai encontrar 80x menos 20x ao quadrado. Depois, menos 16x ao quadrado, mais 4x ao cubo. Somando os dois do meio, você vai encontrar 80x menos 36x ao quadrado, mais 4x ao cubo, que é o gabarito da letra A, para vocês aí. Então vai anotando, o principal nós já passamos, que era só enxergar como é que a figura foi dobrada. Depois disso é só conta aí. A competência geométrica foi desenvolvida lá atrás, agora é só uma parte algébrica da questão. Está tranquilo aí? Essa é a questão número 2. Questão número 2, gabarito letra A. Anota logo o final aí, vamos lá. Vamos para a terceira. Para pintar completamente o cubo representado aí abaixo, são necessários 300 mililitros de tinta. 300 ml de tinta. Espera aí, pintar. Quando a gente pinta, a gente trabalha com volume ou é com área? Nós pintamos um espaço ou pintamos paredes? Quando a gente pinta paredes. Então, se essa questão está falando da tinta que é usada para pintar um objeto, ela está falando da área desse objeto. E aí você vai pensar, ó, a área desse objeto eu já escrevi lá atrás no slide. Ó. Isso aí não é um cubo? Como é que te constrói a área desse cubo? Calcula a área de um deles e multiplica por 6. Afinal, o cubo não tem 6 faces iguais? Então vamos nós. Quanto é que vale a área de um deles? Aresta ao quadrado. Mas não são 6. Vai ser 6 vezes aresta ao quadrado. E ele disse que isso aí vale quanto? 300 ml de tinta. Aí ele pergunta depois disso o seguinte, ó. Mantendo-se o mesmo rendimento de pintura, quantos litros seriam necessários para completamente pintar a peça representada abaixo, que é formada por 14 desses cubos? Sabendo que não há cubos escondidos. Olha a peça, como é que ela é. Se você olhar para essa figura aí, ó, você tem um problema sério aí para a gente, né? Vamos pensar aqui um pouquinho aqui, ó. No chão tem quantos cubos aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Você não está vendo os outros. Está vendo os outros aí por trás, no chão? No chão você só está vendo 5. Acima, está vendo mais quantos? Acima você só está vendo 3. 5 com mais 3, 8. 5 com mais 3 só dá 8. Com mais 1 lá em cima só dá 9. Mas ele diz que tem quantos cubos? 14. 14. Então aqui, pessoal, ela se torna uma questão bem mais difícil, porque o aluno tinha que perceber um padrão. Como é que eu chego nesses 14 aí? Para eu chegar nesses 14, eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que imaginar que o chão está completo. Não tem 3 na frente e 3 de fundo? É como se eu tivesse 3 vezes 3, eu tivesse 9, eu tivesse um quadrado completo formado de cubos. É como se eu tivesse 3 linhas com 3 cubos cada uma delas. Se eu tivesse 9 na última camada, na terceira camada. Na camada do meio, na camada 2, eu tenho que imaginar não somente esses 3 que eu estou vendo, eu tenho que imaginar um lá no canto atrás. Eu tenho que imaginar os 4 cubos formando um andar completo, 2 por 2, 4 cubos. E tenho que imaginar mais um cubo em cima. Então eu tenho que imaginar que tem 9, com mais 4, com mais 1. 9 com mais 4, 13, com mais 1, 14. Aí eu consegui construir essa figura completa. Ele perguntou quanto de tinta eu vou usar para cobrir essa figura completa. E aí eu vou devagarzinho.
Vamos voltar. Um cubo tem 6 faces, não tem isso? Um cubo tem 6 faces. Então vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado, igual aqueles 300 que ele disse para a gente. Se as 6 faces dão 300, cada face pintada usa quanto? 50 ml. O aluno mais apressado iria fazer assim: professor, não são 14 cubos? Se cada cubo tem 300, é só eu fazer 14 vezes 300, não é não? Esse foi o grande erro. E tinha esse gabarito na prova, eles botaram só de mal para lascar você. O grande erro era não perceber que essa nossa figura aí, ó, ela é uma figura presa já está com os quadradinhos encaixados. Então pensa comigo, ó, se eu tenho um cubo em cima e um cubo embaixo, quando eles ficam um em cima do outro, essa face aqui de contato entre eles não precisa ser pintada não. Só é pintada qual face? As faces que estão por fora da figura. Por isso você não pode pegar o volume de 1 e multiplicar direto por 14. Porque tem algumas faces que vão deixar de ser pintadas nesse processo aí. Professor, e como é que eu vou fazer então? Para saber quanto de tinta eu vou usar? Como eu disse aí na questão. Vocês vão contar camada por camada quantas faces são visíveis por nós ao passar pela figura. As faces que estão escondidas, as faces que estão internas, elas são desprezadas por mim. Aí eu vou começar lá no topo da figura, ó. Lá em cima eu tenho um cubo, não tenho? Esse cubo ele tem 4 facezinhas laterais, ó. Frente, trás, direita, esquerda, e tem uma em cima. Então eu disse que a primeira camada tem 5 faces visíveis. Na segunda camada eu fui devagarzinho, eu fui olhando assim, ó. Na lateral tem quantas? 2 na frente, 2 na direita, 2 atrás, 2 na esquerda. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Com mais as 3 que estão em cima visíveis, ó, as 3 de cima que estão visíveis na segunda camada, 8 com mais 3 dá quanto? 11 camadas. Na última camada dá um pouquinho mais de trabalho, mas o processo é igual. Porque na última camada o que é que eu tenho? Eu tenho 3 na frente, 3 na direita, 3 atrás, 3 na esquerda. Eu tenho 3, 4 vezes nas 4 paredes. 3 vezes 4 já dá 12. 12. Em cima tem visíveis mais 5 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 12 que eu tinha lá, com mais 5, já está dando 17. Só que no chão, por baixo aqui, você não está vendo, mas elas estão lá. No chão eu também vou ter que pintar. Eu vou ter que pintar mais quantas por baixo na figura? 3 vezes 3, que vai dar 9 embaixo. 17, que eu tinha antes, com mais essas 9 que estão lá embaixo, vai dar quanto? 26. No total, eu vou ter o quê? 5 na primeira, 11 e 26. Eu vou ter no total quantas? 42 faces. E como eu acabei de calcular no slide anterior, cada face usa 50 ml de tinta. No total, eu vou pegar aquelas 42 faces e vou ter que multiplicar por quanto? Por 50. Se eu fizer essa conta, vamos lá. 42 vezes 50 vai dar 2.100 ml, mililitros. Se é mili, para chegar em litro é só dividir por 1.000. 2.100 dividido por 1.000 vai dar 2,1 litros. 2,1 litros. O gabarito disso aí, se eu não me engano, é a letra C de casa. Tá ok? Então percebam, essa questão envolve muitas fórmulas de geometria? Não. Essa questão envolve muito mais o que? A contagem, você enxergar a figura, você conseguir ver a representação que está ali expressa, você conseguir fazer a leitura da imagem. Vocês estão lendo uma imagem. Do mesmo jeito que o professor de artes, de português aí, fala para você olhar para um quadro de Picasso e enxergar alguma coisa ali,
Aqui você vai ter que olhar e enxergar esses detalhes de como a figura está sendo construída. E é isso que cai no Enem, entendeu? O que cai no Enem é isso. A fórmula é só um detalhe, o principal está nesse raciocínio que é desenvolvido durante a questão. Tá ok? Vamos mais? Questão de número 4. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construída numa avenida de Madrid. Essas duas torres, elas são engraçadas, é uma assim e a outra assim, ó, como se fizesse um V, entendeu? E aí, como as duas estão inclinadas, elas duas funcionam como se fossem prismas inclinados. Continua. A inclinação das torres é 15 graus, com a vertical, não é com o chão não, é 15 graus da vertical dobrando. A vertical você dobra 15 graus para chegar nelas. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de prisma oblíquo de base quadrada. E uma delas pode ser observada na imagem. Vocês notaram que o Enem escreveu isso para vocês? O Enem escreveu isso na prova, está escrito isso lá na prova de 2013. Ele avisou para você que essa figura era um prisma, e era um prisma oblíquo, com a base que era o quê? Quadrada. Vamos passar adiante. Olha para essa figura logo, olha logo para a figura. Vocês estão enxergando que tem um quadrado no chão? Estou enxergando um quadrado, ele disse que era quadrado, não foi? Disse que era um quadrado no chão. E estou enxergando que ela se inclinou, a figura aí, ó. E ele disse mais, disse que essa inclinação era de quanto? 15 graus. E mandou você utilizar 0,26 como valor aproximado da tangente de 15. E mandou você utilizar 2 casas decimais. Aí ele disse o seguinte: a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço de quanto? Ele não quer saber volume, ele quer saber quanto a área da base ocupa no chão. Quanto a área da base ocupa no chão. Perfeito aí, pessoal? Galera, ó, lembra o que eu falei no primeiro slide? Para ser prisma, o que é que tem que acontecer? Tem que ter 2 bases paralelas e iguais. Nessa questão, ele quer a área que ocupa na avenida, não é isso? A área da base que está onde? No chão. Mas se as 2 bases são iguais, tanto faz calcular a do chão, como a calcular lá de cima, não é não? As 2 não são iguais? Então tanto faz eu calcular uma, como eu calcular a outra. Se eu calcular a de cima, não tem que ser igual a de baixo? Então acabou-se. Eu vou trabalhar com a de cima, que eu achei mais fácil para mim. Por que eu achei mais fácil a de cima? Olha para a figura, ó. Olha bem para o destaque que eu dei na figura. Olha o ponto A, lá em cima. Vocês estão vendo que o ponto A bate certinho no vértice do quadrado? Se você olhar para essa figura, ó, está aí a lateral. Eu vou traçar o segmento AB, ó, a altura da figura. Olha a altura onde é que ela bate. Certinho nos vértices. Então, o lado que tem no chão e o lado que tem lá em cima são lados que são o quê? Iguais. Claramente os 2 lados são iguais. Se eu calcular o lado por baixo ou calcular o lado por cima, tem que ser o quê? Igual. E é essa a ideia que eu vou utilizar para resolver essa questão. Eu vou olhar para esse triângulo retângulo que está aí na figura. Eu vou olhar que ele falou que a altura vale 114. E ele quer saber qual é esse lado lá de cima. Ele disse que a altura é 114. E ele não disse que o ângulo é quanto? 15 graus? Só um instantinho. Se ele disse que o ângulo é 15 graus, como é que a gente calcula tangente do ângulo? Como é que a gente calcula tangente do ângulo? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? É isso que eu vou fazer nessa questão. Eu vou olhar para essa mesma figura que vocês estão vendo aí. Opa. Tá aí, eu vou olhar para essa mesma figura que vocês estão vendo. Só que eu vou enxergar... Opa, desculpem. Eu vou enxergar o ângulo de 15 graus aqui no vértice B. Quanto é que vai ser a tangente do 15, então? Cateto oposto, que é x, pela altura, pelo cateto adjacente, que vale quanto?
114. Eu só vou fazer isso, eu só vou aplicar a regra de tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. X sobre 114 é a tangente de 15 que ele falou na questão que vale 0,26. Agora eu vou fazer a coisa mais difícil da questão, que é multiplicar. O 114 que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. 0,26 vezes 114 dá 29,64. Esse 29,64 é o valor do x. O valor do x está onde? É o lado lá de cima, não é não? Como é que a gente faz para calcular a área, quando a gente sabe o lado de um quadrado? Se ele disse que é quadrado, ele deu o lado, a área vai ser o quê? O x ao quadrado. Como o x vale 29,64, eu vou elevar 29,64 ao quadrado, que vai dar 878,53. Está tranquilo aí, pessoal? Ele não queria esse valor, ele queria apenas que você marcasse o gabarito. E o único item que representa um valor desse naipe aí, do 878, é o item E, que diz que o valor é maior que 700 metros quadrados. Pessoal, percebam que é uma questão espacial, que usa a nomenclatura de prisma oblíquo, mas acaba envolvendo um pouquinho de trigonometria quando o prisma fica oblíquo. E sempre uma boa sacada, quando ele falar do ângulo da inclinação, sempre que ele falar o ângulo da inclinação, o que é que você faz? Você usa um seno, usa um cosseno ou usa uma tangente. Nesse caso, como ele me deu a altura e ele queria lá de cima, eu usei a tangente, porque envolvia os dois catetos. Mas se ele me desse, por exemplo, a lateral, ele estaria me dando a hipotenusa, não é isso? Quando ele me dá a hipotenusa, ou você usa cosseno ou você usa seno. Cosseno para encontrar a altura e seno para encontrar quem? A aresta lá de cima. Tá tranquilo aí? Seno, sempre que o prisma for oblíquo, a questão passa a ser tratada como questão difícil, porque você precisa da trigonometria para poder resolver a questão. Tá ok? Mas não deixe vencer por causa disso não. É bem simples, é só aplicar seno, cosseno ou tangente, você encontra a relação entre os valores. Questão número 5. Cilindro. Cilindro de novo, coisa boa esse cilindro, né? Porque cilindro eu já sei que a base é redonda. Eu já sei que a área quanto é? πr ao quadrado. E eu já sei que se eu abrir, eu já sei que o comprimento é quanto? 2πr. Eu já sei os valores. Vamos ver o que ele fala na questão. Um cilindro circular reto, de raio da base, igual a 4 centímetros, contém água. Tem água dentro de um cilindro. É como se fosse o balde. Um balde na casa de vocês cheio d'água. Um balde com água dentro. Um objeto é colocado no seu interior. Então eu peguei um balde e joguei uma barrinha de sabão em barra, não tem? Dentro do balde. Aquela barra de sabão vai afundar, não vai não? Vai afundar. Na hora que eu joguei a barra de sabão dentro do balde, o que aconteceu com a água? Sobe. Porque para entrar esse objeto na água, um volume de água correspondente tem que fazer o quê? Subir. Princípio de Arquimedes. Você vai tomar banho numa piscina. Você pula na piscina, o nível da água sobe. Por quê? Porque você entrou. Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se você entrou, o mesmo volume correspondente a você vai subir de água. Se a piscina estiver cheia, professor, derrama. Lógico, se a piscina estiver cheia, você entrar, derrama a água, lógico. E derrama quanto de água? A mesma quantidade de volume que corresponde a você. Isso chama-se princípio de Arquimedes, questão da prova de matemática envolvendo esse conceito aí, conceito de objeto que afundou, que submergiu dentro de outro. Continue. O nível da água no cilindro subiu 3 centímetros. Então eu te pergunto, qual é o volume do meu objeto? O volume do objeto é o volume que corresponde a esses 3 centímetros de altura. Não é o volume completo, é só o que corresponde a esses 3 centímetros que subiu na água porque ele entrou.
Ele pergunta qual é o volume desse objeto. Ora, eu vou representar isso aí facilmente com essa figura que vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho um cilindro com uma certa altura H1, joguei um objeto aí quadrado aí dentro. O que vai acontecer com o nível da água? Vai subir. Mas quanto que sobe? Justamente para gerar aqueles 3 centímetros de altura. Quando ele sobe aqueles 3 centímetros, para eu calcular o volume desse objeto, é só eu calcular o volume desses 3 centímetros. E é isso que eu vou fazer, ó. Para encontrar o volume do objeto, eu vou ver só essa diferença de volumes que tem, ou seja, só aqueles 3 centímetros de altura que eu vou ter. Como eu sei que ali é um círculo, que é um cilindro, eu já sei que a área da base é quanto? πr ao quadrado. E a altura vai ser apenas de quanto? 3 centímetros. Como eu já sei que o R, ele diz enunciado que valia 4, e eu já sei que o π, eu posso usar π igual a 3, não posso? Mas se ele não falou nada, eu vou usar o 3,14. Eu só uso π igual a 3 quando ele me avisa que eu posso usar. Se ele não falou nada, eu vou usar qual π? 3,14. Se eu já sei que o π é 3,14, eu sei que o raio vale 4, eu sei que a altura da diferença é só 3, é só aplicar na fórmula direto. πr ao quadrado vezes h. O resultado vai dar 3,14 vezes 16 vezes 3. Vai dar 150,76. No gabarito, eu vou voltar só um pouquinho, tá? Só um instantinho. No gabarito, não sei se vocês prestaram atenção, ele não botou casa decimal. Então você tinha que arredondar mesmo o valor. Como lá tinha dado 150,76, eu vou arredondar para quanto? 151, o gabarito, a letra E de Eva. Tá ok? Mas voltando aqui para a galera terminar de copiar, né? Eu vou ter gabarito letra E, volume igual a 150,76 mililitros. Ah, só um detalhe. Por que é mililitro, hein? Por que é mililitro? Pensa assim, ó. 1 litro de leite. Pensa naquela caixinha de 1 litro de leite. Aquela caixa tem alguma dimensão do tamanho de 1 metro? Não. Mas também não é dimensão do tamanho de 1 centímetro, né? Ali deve ter mais ou menos o quê? Uns 10 centímetros, não é não? Então você vai pensar o seguinte: 1 litro equivale a 10 vezes 10 vezes 10. 1 litro, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000 centímetros cúbicos. 1 litro de leite é 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros ao cubo. Só que 1 litro de leite também vale 1000 ml, 1000 mililitros. Se 1 litro de leite é 1000 centímetros cúbicos, também é 1000 ml, então cada centímetro cúbico vale o quê? 1 ml. Toda vez que as medidas da figura tiverem centímetros, como nessa questão estavam em centímetros, o volume vai estar em centímetro cúbico. E se está em centímetro cúbico, é a mesma coisa que está em ml. Anotem aí, viu? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. 1 ml, 1 mililitro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Por isso que nessa questão, eu já botei direto em mililitros para vocês. Vamos mais? Vamos passando adiante. Próxima, questão 6. Num parque aquático, existe uma piscina infantil. Só um detalhe. Essa figura não tinha na prova não, eu que botei. Só para vocês lembrarem como é que é uma piscina. Para quem não lembra o que é uma piscina, está estudando para o Enem, né? Faz tempo que não vai para uma piscina. Está aí aquelas piscinas réia de plástico que a gente compra, circular. Ele diz que tem um parque aquático, tem uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto. O que é um cilindro circular reto? Tem um círculo na base, um círculo em cima, que são o quê? Iguais. E ele é reto, ele é em pé. Ele disse que tem 1 metro de profundidade. Profundidade eu traduzo como sendo o que aí nessa questão? Como sendo a altura da minha piscina.
Ele disse que o volume da piscina era 12 metros cúbicos. Então ele me deu a altura e me deu o volume. O que é que ele não me deu? O raio. Ele não me deu o raio, ele me deu a altura da piscina e me deu o volume. Mas ele não me deu quem? O raio. Disse que o raio era Rzão e o centro era O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca. Fala, me deu, o diabo é isso. Ilha de lazer seca no interior dessa piscina. Como é que é isso? Imaginou a correnteza encantada do Beach Park? Pronto. É isso. É como se você tivesse uma piscina gigante e você botasse no meio dela um círculo de forma que sobre da minha piscina apenas a correnteza encantada ao redor da piscina. Deu para entender o que é que eu estou falando aí? Eu estou imaginando um círculo, uma piscina grande. Imagina esse ginásio aqui, ó, uma piscina. No meio dele eu faço uma bola e boto alto para ficar uma área seca no meio da quadra. O que vai sobrar aqui ao redor da quadra? Uma piscina circular ao redor desse meiozinho aí, não? Isso é a ilha de lazer seca que é colocada no meio da nossa piscina grande. Então a área da piscina que sobra é a área da piscina antiga, tirando essa parte que eu botei, a ilha seca. Nessa questão ele me deu até uma figura, ó. Tá aí a figura, ó. O que é que ele fez, ó? Ele pegou uma piscina grandona, no meio dela botou um círculo seco, mais alto, para que as pessoas possam ficar ali brincando, e a piscina ficou apenas onde? Ao redor do círculo. Ela ficou apenas um anel ao redor dessa ilha seca. Tá tranquilo? Volta para o enunciado. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo e com o centro da base coincidido com o centro do fundo da piscina. É o que eu falei, vocês entenderam? O raio da ilha de lazer será Rzinho pequeno. Deseja-se que, após a construção dessa ilha, depois dessa ilha construída, a água tenha 4 metros cúbicos. Espera aí, ó. Quanto é que é a área completa da piscina? Era 12. Quanto é que vai sobrar de água ao redor da piscina? Ele falou que era 4. Se tinha 12 e vai sobrar 4 ao redor da piscina com água, é porque a parte que vai ser ocupada pela ilha vai ter que ser a diferença. 12 menos o 4, vai ter que ser quanto? 8. Não é isso aí? Se o total era 12 e ficou 4, é porque a parte que vai ser ocupada pela ilha seca vai ter que ser equivalente a 8 metros cúbicos. 4 mais 8 igual a 12. Está tranquilo até aí? E eu vou trabalhar só com isso. Eu já sei que a profundidade é 1 metro. Eu já sei que a altura é de 1 metro. Eu já sei a altura, é 1 metro. Eu já sei o volume grande, o volume pequeno, eu vou calcular os raios. E é isso que eu vou fazer, ó. Para quem não enxergou, está aí a informação. A área da base quanto é? Quanto é que é a área da base? Π vezes o raio ao quadrado. E o raio vale quanto? Não sei, é Rzão. Mas a altura, eu já sei que vale quanto? 1 metro. Π vezes raio ao quadrado, vezes a altura que é 1 metro. Passa 1 metro para o outro lado dividindo, vai ficar 12. Considera o π igual a 3. Quanto é 12 dividido por 3? 4. 12 dividido por 3, que é o π. Ele mandou considerar π igual a 3 nessa questão, tá? 12 dividido por 3 vai dar 4. R ao quadrado é 4, então o raio vale quanto? 2. Só que esse é o raio da piscina grande. Ele não quer esse raio não. Sabe qual é o raio que ele quer? Ele quer o raio pequeno da ilha de lazer. Para calcular o raio da ilha de lazer, eu não posso usar esse 12. Eu vou ter que usar qual informação?
12, tirando os 4 que ficaram de água. Vai ficar apenas aqueles 8. Então, essa conta que eu fiz não resolve a questão. A que resolve a questão não é essa. A que resolve a questão é a próxima conta. Vamos a ela. Tirando a água, vai ficar uma ilha de lazer com 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos, aí sim, é o π vezes o raio da ilha, vezes a altura. Passando um para o outro lado, dividindo, vai ficar 8. O π na 3, fica 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 8 terços. Isso era a coisa chata da questão. Você tinha que fazer essa conta no braço mesmo. Não tinha de outro jeito de fazer, não. 8 dividido por 3 vai dar 2,60 alguma coisa. 2,66 em diante. 2,66. Como é que vocês tiram raiz quadrada de 2,66, hein? Como é que tira raiz quadrada de 2,66? Não é difícil, né? Faz por aproximação. Faz por aproximação. 2,66 não é 1. Se fosse 1, daria quanto? Se fosse 1 ao quadrado, daria 1. Também não é 4. 4 ao quadrado seria... Raio ao quadrado igual a 4, raio seria 2. Voltando lá para os itens, não pode nem ser 1 nem ser 2, mas tem que estar entre 1 e 2. Se vocês olharem, a questão do Enem facilitou a nossa vida. Porque só tinha 2 itens que estavam entre 1 e 2. O 1,6 e 1,7. Os outros itens já seriam absurdos. Só tinha 2 itens para você testar. O que você fazia? No braço. 1,6 vezes 1,6 e 1,7 vezes 1,7. Vocês iam ver no braço aí, que o item mais próximo ao quadrado, né, de chegar em 8 terços é 1,6. Tem um bizu que eu costumo falar para os meus alunos, para você fazer algumas contas mais rápidas, mas só vale quando for terminado em 5. Nesse caso aí está terminado em 6, tinha que fazer na mão mesmo. Mas o bizu é mais ou menos assim. Ó. Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado. Todo mundo sabe aqui que é 25. Não tem dúvida. Mas quando chega em 15 ao quadrado, como é que a gente faz? Aí já não é todo mundo que sabe mais. Se eu chegar e perguntar 25 ao quadrado, também não é todo mundo que sabe. Então vocês vão escrever no papel de vocês. Escreva aí, ó, 15 ao quadrado igual. E olha como é que eu vou fazer essa conta, ó. Não tem o 15? Risco 5. Riscou? No lugar do 5, na resposta, já bota lá 25. Quando você riscou o 5, o que foi que sobrou no número? Não foi o número 1? O que vem depois do número 1? 2. Quanto é 1 vezes 2? Não é 2? Então a tua resposta vai ser 225. De novo, para ver se a galera entendeu. Escreva aí, 35 ao quadrado. Escreveu? 35 ao quadrado. O bizu qual é? Tira o 5 e já bota o quê? 25. Tira o 5 e bota 25. Foi que sobrou? O 3? Depois do 3 vem quem? 4. Quanto é 3 vezes 4? 12. Então você bota o 12 lá. Aí fica 1.225. Vamos lá. Quanto é 85 ao quadrado? Vamos complicar logo de uma vez, né? 85 ao quadrado. Tira o 5 e bota 25. O que foi que sobrou? 8. Quanto é 8 vezes 9, que é o próximo? Não é sempre o próximo? 8 vezes 9? 72. Então você bota 72, 25. Fica 7.225. Boa? Vamos mais. 95 ao quadrado. Quanto é 95 ao quadrado? Tira o 5 e bota 25. Quem foi que sobrou? 9, depois do 9. 10, 9 vezes 10. 90. Então você escreve 90, 25. O bizu é sempre esse. Ó. Tira o 5 e bota
25. O número que sobrar, você multiplica pelo seu sucessor e bota na frente. Isso aí facilita. Ó, sabe essa questão aqui? Se fosse 1,5, como é que seria? Vou lá, 1,5 ao quadrado. Tira o 5 e bota 25 depois da vírgula. O que foi que sobrou? Não foi o número 1? Porque tem 1 vezes 2. Então seria 2,25. Deu para entender? Se fosse 1,5, depois da vírgula está o 5. Então tira o 5 e bota depois da vírgula 25. Antes da vírgula não tem 1? 1 vezes 2? 2, fica 2,25. Bora lá, de cabeça. 4,5 ao quadrado. Depois da vírgula, 5. Tira o 5 depois da vírgula e bota 25. Foi que sobrou antes da vírgula? 4. 4 vezes o próximo, que é 5. 4 vezes 5, 20. Fica 20,25. E aí vocês conseguem resolver contas na hora da prova do Enem, contas que dão um pouco mais de trabalho, de uma forma um pouco mais acelerada. Tá ok? Isso é bizu para ganhar tempo na hora da prova. Só para isso. Como é que eu estou aí de tempo? 10 minutos? Beleza, vamos lá. Opa, desculpa. 7ª. Um reservatório d'água na forma de um paralelepípedo reto. Um reservatório de água na forma de um paralelepípedo. Opa, ficou fácil, né? Porque se é paralelepípedo, eu já sei como é que é o volume. Como é que é? A vezes B vezes C. Não é não? Já sei como é que é o volume. A base, ele diz que é quadrada. Ele diz que o paralelepípedo reto tem base quadrada. Ficou mais fácil ainda. Porque o A e o B são o quê? Iguais. Ficou A vezes A. O A e o B vão ser iguais. As dimensões A e a dimensão B vão ter que ser iguais. E a altura é 80% desse lado que está na base. Espera aí, se a altura é 80%, como é que eu escrevo? 80 sobre 100. Fica 0,8 vezes o valor que tem lá. Então aqui eu tenho A, aqui eu vou ter A, e na altura eu vou ter 0,8 vezes A. Eu já sei as 3 dimensões da figura. E ele falou mais. Se fosse preciso acabar de encher esse reservatório, seriam necessários 500 baldes, com capacidade de 12.800 ml. Peraí, o que significa acabar de encher? Pensa, vai. O que significa acabar de encher? Ele não disse que tem 80%? Desculpa, peraí, desculpa, eu falei errado aqui, desculpa. Ele disse que a altura é metade do lado da base. Se a altura é metade do lado da base, a altura é quanto? A sobre 2. E ele disse que foi ocupado com 80% da sua capacidade. Se foi ocupado com 80%, quanto é que está faltando ocupar ainda? Os outros 20%. Ele disse que 20% vale 500 baldes. Ele disse que já preencheu até 80%, já foi até metade, já foi até 80% da capacidade, e indo até 80%, ainda faltam 500 baldes. Ou seja, por os outros 20%, faltam 500 baldes. De cabeça. Qual o volume inteiro que tem nessa figura? Se para 20% faltam 500 baldes, para os 100% é só multiplicar isso aí por 5, não é não? Quanto é 20% vezes 5? Não dá 100%? Então eu teria que só pegar isso aí e multiplicar por 5. Vamos ver o que ele fala na questão. A altura da base que há nesse reservatório é quanto? Ele pede a altura. Vamos fazer as contas, vamos lá. Vamos tentar ver se ele consegue construir a figura. Está aí o paralelepípedo. X e a altura é quanto? X sobre 2. X e a altura é quanto? X sobre 2. O volume dessa figura vai ser x vezes x sobre 2. Vai ficar x ao cubo sobre 2. Não tem dúvida sobre isso, né? Porém, ele disse que só preencheu quanto? 80%. Então está faltando preencher ainda quanto?
20% desse volume. E esses 20% desse volume, 20% desse volume vai ser 20% do x ao cubo, sobre 2. Ou seja, 10% de x ao cubo. Esse valor é o que falta, não é isso? Mas nós acabamos de ver que esse valor que falta corresponde a 500 baldes de 12.800 ml. São 500 baldes. Vamos ver como é que a gente fica. Esse valor, 10% de x ao cubo, que é o volume que falta, corresponde a 500 baldes, e cada balde mede 12.800 ml. Se são 12.800 ml, você divide por 1.000 para chegar em litros. Vai dar 12,8 litros. Esses 10% é 500 vezes 10,8 litros. Se você pegar esse 10%, é a mesma coisa que 10 sobre 100, não é isso? 10 sobre 100 é a mesma coisa de 1 sobre 10. Passa esse 10 para lá multiplicando e faz as contas, tira a raiz cúbica. Quando você passa o 10 para o outro lado, vai ficar 128 vezes 500. Quando você tira a raiz cúbica, dá certinho 40. Mas não está tudo em litros? Então são 40 decímetros que tem aí. 40 decímetros, está tudo em litros. Aí você vai pensar um pouquinho aí. Se o x vale 40, o x vale 40. A minha figura não era x vezes x e x sobre 2? Se o x está valendo 40, é porque o chão aqui tem 40 por 40, e a altura, que era x sobre 2, vai valer apenas quanto? 20. Era 40 por 20 de altura. Como ele disse que só foi preenchido 80% dela, só foi preenchido 80% do volume, eu só cheguei até 80% dessa altura. Eu só cheguei a 80% de quem? Desses 20. 80% dos 20 dá 16 decímetros, que equivale a 1,6 metros ou 1.600 milímetros aí. Esse resultado está no item B de bola dessa questão. Essa parte de azul que vocês estão vendo aí é só uma parte de conta. É só a parte de conta. A parte de geometria da questão foi antes, né? A parte de geometria da questão foi você enxergar o desenho. Percebam que o enunciado não coloca figura. O enunciado está aqui, ó. O enunciado é só texto. Você tinha que traduzir esse enunciado todinho aí através dessa figura. E a partir da tradução com essa figura, você calcular volume e verificar os percentuais que ele está falando aí. Voltando ao que nós estamos falando aqui para vocês. A altura deu metade do x, a altura era metade do x, ou seja, a altura é 20, e eu só cheguei até 80% do volume, só cheguei até 80% desse 20, ou seja, só cheguei até 16. Como são 16 decímetros, porque está tudo em litros, eu transformei em milímetros, vai ficar 1.600 milímetros. Na oitava questão, diz o seguinte: em um terreno, deseja-se instalar uma piscina com o formato de um bloco retangular de altura 1 e base de dimensões 20 por 10. Bloco retangular é sinônimo de paralelepípedo, reto, retângulo. Bloco é aquela pedra paralelepípedo mesmo. É uma figura que tem um quadrado no chão, um retângulo no chão, e o bicho é reto, em pé. Ele disse que o bloco tem a altura 1 metro e dimensões 20 por 10. 20 por 10 por 1. Nas faces laterais e no fundo dessa piscina, na lateral e no fundo, será aplicado um líquido para impermeabilização. Pessoal, face lateral e fundo é parede. Parede não é volume, parede é o quê? É área.
Quando eu aplico líquido para impermeabilizar, eu estou falando em aplicar sobre uma área. Não é uma questão de cálculo de volume, é uma questão de cálculo de área dessa piscina. Esse líquido deve ser aplicado na razão de 1 litro para cada metro quadrado de área. 1 litro para cada metro quadrado. O fornecedor A vende cada lata de 10 litros por R$100. E cada lata de 15 por 145. Aí ele pergunta, determine a quantidade de latas de impermeabilizante que deve ser comprada e o fornecedor a ser escolhido, de modo a obter o menor custo. Essa questão é típica de Enem, e é uma questão fácil, mas que exige muito trabalho de vocês. Vocês têm que fazer os cálculos bem direitinho das duas situações. Vocês têm que resolver, na verdade, duas questões dentro de uma. Vocês têm que resolver a questão considerando que foi fornecido pelo fabricante A e depois considerando que foi fornecido pelo fabricante B e ver qual item que dá o menor custo para vocês. Vamos nós aqui. Se a piscina é um paralelogramo, a área, ficou mal colocado aí, mas a área é quanto? 2 vezes as laterais, direita e esquerda, 2 vezes a face da frente e a de trás, A vezes C 2 vezes, mas o chão BC, pode notar que eu botei de vermelho, o chão BC só é contado uma vez, porque eu não aplico impermeabilizante no céu, não é isso da piscina? A piscina não tem teto, não tem tampa, então o B vezes C só é calculado uma vez. Se for uma piscina, então o B vezes C não é contado 2 vezes. Vamos calcular essa área. Se é 20 por 10 por 1, vai ficar 2 vezes 1 vezes 20, que é aqui na frente. 1 por 20 aqui na frente, frente e atrás. 2 vezes 1 por 10, direita e esquerda. E uma vez apenas o chão, que é 20 por 10. O 20 por 10 eu só conto uma vez. Então vai ficar 2 vezes 20, 40, 2 vezes 10, 20, 40 mais 20, 60. Com mais 200, vai dar 260 metros quadrados. Como ele disse, lá no enunciado, que era 1 litro para cada metro quadrado, então se deu 260 metros quadrados, vai dar 260 litros. É 1 litro para cada metro quadrado. Então, se são 260 metros quadrados, vai ser 260 litros de impermeabilizante. Agora vem a parte difícil. Como é que eu vou escolher se eu vou pegar o fabricante A ou B? Eu vou primeiro olhar como é que ele me fornece o impermeabilizante. Se vocês olharem, o fabricante A fornece em lata de 10 litros. Se as latas são de 10 litros e são 260 litros, eu vou ter que comprar 26 latas. Cada lata custa R$100. Então eu vou ter que pagar 26 vezes os R$100. Eu vou ter que pagar R$2.600. Agora eu vou para o fornecedor B. O fornecedor B me fornece em latas de 15 litros. Aí que tem um detalhe. Se eu for pegar 15 latas, se eu for pegar 260 litros e dividir em lata de 15, não vai dar um número exato. Aí você tem que arredondar para mais. Pensa comigo, 15 litros, né? Vezes 2, 30. Vezes 2 dá 30. Se eu fizer vezes 9, 30 vezes 9 vai dar 270. Só que 270, na verdade eu vou ter 9 vezes 2, 18 latas. Eu tive que comprar 18 latas, ou seja, eu tive que comprar 270 litros para poder pintar 260. Se eu comprasse uma lata a menos, 270 menos 15 litros, só daria 255, não conseguiria chegar no 260 que a gente precisa. Então eu tive que comprar uma das latas, sobrando o impermeabilizante, para poder aproveitar o restinho que estava faltando de pintura.
Então eu tive que comprar 18 latas, tive que comprar um pouquinho a mais de latas para poder terminar, porque o número não deu fechado. Essa é a diferença do item A para o item B, do fornecedor A para o fornecedor B. Como o fornecedor A é de 10 em 10, 260 são 26 latas exatas. No outro não, eu vou acabar tendo que comprar um pouquinho a mais para poder completar a pintura. E a última lata vai ficar pela metade, menos da metade sendo usada. Aí eu vou ter 18 latas, cada uma lata custando 145. Vai dar R$ 2.610, ou seja, o outro valor é mais caro. O aluno apressado perdeu essa questão. Olha como foi que o aluno apressado fez, ó, o aluno apressado. Não é 10 litros? Não é R$100? Se são 10 litros por R$100, cada litro vale quanto? R$10. Se cada litro fosse R$10, na lata de 150 litros, de 15 litros, era para custar quanto? 150. Se era para custar 150 e ele está cobrando 145, era para ser mais barato, não era não? Era para ser mais barato, porém, o que aconteceu? O jeito que ele forneceu, latas de 15 em 15 litros, fez com que houvesse desperdício de tinta. E como houve desperdício de tinta, essa situação B acabou se tornando pior para mim. Então a grande sacada era você realmente calcular quantas latas e quanto ia gastar no final. O gabarito dessa questão é letra A. Eu vou ter que me valer do fornecedor A, e o fornecedor A vai ter que comprar 26 latas de 10 litros para a gente. Está tranquilo aí? Terminou, foi isso? Terminou? Aí, então pronto. Pessoal, ó, a 9ª e a 10ª questão, eu vou deixar para o pessoal depois divulgar para vocês. A 9ª, o gabarito é C de casa. E a 10ª, o gabarito é D de dado. Depois vocês vão encontrar isso no material. 9ª é C e a 10ª D de dado. Espero que tenha sido útil para todos vocês, tá bom? Depois, quem quiser conversar comigo, manda pelo Face alguma coisa. Lá é Ângelo Vitor Siqueira Lins. É meu nome completo mesmo. E se eu não encontrar com vocês até o dia da prova, está bem pertinho, né? Falta só um mês. Boa sorte a todos. Vocês estão fazendo o papel de vocês direitinho aqui demais. Cheguem em casa, dá uma olhada nas questões, tá bom? E tenham confiança acima de tudo. Vocês estão fazendo aquilo que muitos não estão fazendo por aí. Então o sucesso de vocês está mais garantido que o deles. Boa sorte, pessoal. Até a próxima.